Imagine o ano de 1898. O mundo vibrava com a promessa de um novo século, uma era de inovações tecnológicas e otimismo sem precedentes. Navios a vapor cruzavam os oceanos, encurtando distâncias e conectando impérios. Nesse cenário de progresso, um escritor americano chamado Morgan Robertson publicou um romance que, na época, foi recebido com indiferença. Mal sabia ele que estava escrevendo uma das mais arrepiantes profecias da história moderna. O livro chamava-se Futility or the Wreck of the Titan. A história era sobre o maior navio já construído, uma maravilha da engenharia batizada de Titan. Considerado inafundável por seus criadores, ele partiu em sua viagem inaugural pelo Atlântico Norte em uma fria noite de abril. A bordo viajavam os mais ricos e poderosos do mundo. O enredo, que parecia um mero exercício de ficção, logo se tornaria um espelho sombrio da realidade. A semelhança com o que aconteceria 14 anos depois é desconcertante. O Titan de Robertson colide com um iceberg exatamente no mesmo oceano e na mesma época do ano. A principal causa da tragédia no livro? A falta de botes salva-vidas para todos os passageiros, uma falha catastrófica que se repetiria com precisão mortal. O nome, o tamanho, o destino, as coincidências eram tão precisas que desafiavam a lógica e a razão. A evidência histórica dessa premonição bizarra é o próprio livro, uma obra que qualquer um pode ler hoje. Antes da tragédia real, era apenas mais um romance de aventura marítima. Depois de 1912, tornou-se um artefato de um mistério que perdura até hoje. Como um autor de ficção conseguiu prever com tantos detalhes, um desastre que ainda não havia sido sequer concebido nas pranchetas dos engenheiros navais. Essa obra literária é o ponto de partida para entender por que muitos consideram o caso do Titanic uma tragédia anunciada. O livro de Robertson foi o primeiro aviso, um eco fantasmagórico vindo do futuro, mas estava longe de ser o único. Conforme a construção do navio real começava, uma série de outros presságios, muito mais concretos e imediatos, começaria a se acumular, como nuvens de tempestade no horizonte. Saltamos para 10 de abril de 1912, no porto de Southampton, Inglaterra. Uma multidão se aglomera para testemunhar a partida do RMS Titanic, o maior objeto móvel já construído pelo homem. A atmosfera é de festa e admiração. No entanto, nos primeiros minutos de sua jornada, o colosso de aço quase protagonizou um desastre. Um presságio sinistro que foi visto por centenas de pessoas, mas rapidamente ignorado pela euforia do momento. Ao manobrar para deixar o porto, a força descomunal das hélices do Titanic criou um efeito de sucção na água. Essa força foi tão intensa que arrebentou as grossas amarras de aço de outro navio atracado nas proximidades, o SS New York. A embarcação menor foi puxada de seu cais e sua popa começou a girar perigosamente em direção ao casco do Titanic. Uma colisão parecia inevitável e gritos ecoaram pela multidão. Graças à manobra rápida do capitão do rebocador Vulcan, que conseguiu prender um cabo ao New York e afastá-lo, a colisão foi evitada por pouco mais de 1 metro. Para muitos marinheiros supersticiosos, um quase acidente na partida era um dos piores augúrios possíveis. Era como se o próprio oceano estivesse tentando impedir a viagem antes mesmo que ela começasse de verdade. Um aviso claro e visível para todos. A evidência desse evento está em dezenas de relatos de testemunhas, fotografias da época que capturam o momento de tensão e jornais que noticiaram o incidente. Para os oficiais da White Star Line, contudo, a prioridade era manter o cronograma. O incidente foi minimizado como uma pequena complicação, uma demonstração do poder do navio em vez de um aviso sobre sua perigosa magnitude. O Titanic seguiu viagem, deixando o caos para trás. Esse susto no cais
Foi o primeiro sinal físico de que a jornada do Titanic seria tudo menos tranquila. Era um aviso vindo do mundo material, da física e das forças da natureza. Enquanto o navio avançava pelo canal, um perigo muito mais discreto e insidioso já ardia em suas entranhas. Um segredo mantido a 7 chaves pela tripulação e que adicionava mais um elemento fatal à equação do desastre. Longe dos olhos dos passageiros que desfrutavam do luxo dos salões, um problema grave se desenvolvia no coração do Titanic. Um incêndio em um dos gigantescos depósitos de carvão, o depósito de caldeira número 6, estava queimando lentamente desde que o navio deixou os estaleiros em Belfast. Este não era um pequeno foco de fumaça, mas um incêndio de carvão profundo, que pode atingir temperaturas altíssimas. A tripulação e os oficiais sabiam do fogo, mas a decisão tomada foi chocante: manter segredo e prosseguir com a viagem. A pressão para cumprir o cronograma da viagem inaugural era imensa, e qualquer atraso para apagar o incêndio adequadamente no porto seria um desastre de relações públicas. A ordem era tentar controlar as chamas no mar, esvaziando o depósito de carvão o mais rápido possível, alimentando as fornalhas com ele. Essa decisão teve uma consequência direta e perigosa. Para consumir o carvão do depósito em chamas, o navio precisava manter uma velocidade muito alta, talvez até maior do que o planejado para aquela fase da viagem. O Titanic estava, literalmente, sendo abastecido pelo próprio fogo que o consumia por dentro, correndo a toda velocidade pelo Atlântico, enquanto a tripulação lutava para conter um incêndio que ninguém deveria saber que existia. A prova desse incêndio veio à tona durante os inquéritos que se seguiram ao naufrágio. Foguistas e membros da tripulação que sobreviveram testemunharam sobre a luta incessante contra o fogo. Eles descreveram paredes de aço do casco que brilhavam em vermelho por causa do calor intenso. Engenheiros modernos especulam que esse calor prolongado pode ter fragilizado o aço do casco e da antepara adjacente, exatamente na área que seria atingida pelo iceberg. Enquanto o fogo secreto ardia nos porões, enfraquecendo potencialmente a estrutura do navio e forçando-o a uma velocidade imprudente, outro tipo de perigo se manifestava. Avisos claros e explícitos começaram a chegar pelo ar, através da mais nova maravilha tecnológica da época. Eram mensagens que detalhavam uma ameaça mortal flutuando silenciosamente à frente, mas que foram recebidas com uma indiferença que hoje parece inacreditável. No dia 14 de abril de 1912, o ar do Atlântico Norte estava anormalmente frio e o mar estranhamente calmo. A bordo do Titanic, a sala de rádio, equipada com a tecnologia sem fio de Marconi, zumbia de atividade. Durante todo o dia, uma série de mensagens de outros navios na área começou a chegar. Não eram telegramas pessoais, mas avisos urgentes e repetidos sobre a presença de um campo de gelo maciço e perigoso, bem no caminho do Titanic. Pelo menos 6 avisos distintos foram recebidos de navios como o Caronia, o Baltic e o Mesaba. As mensagens eram específicas, detalhando as coordenadas de grandes icebergs. No entanto, a sala de rádio do Titanic operava sob uma lógica peculiar. Os operadores, Jack Phillips e Harold Bride, eram funcionários da Marconi Company, não da White Star Line. Sua principal tarefa era enviar e receber mensagens pagas dos passageiros ricos, o que gerava receita. Esses telegramas pessoais, apelidados de marconigramas, eram a prioridade. Os avisos sobre gelo, embora vitais para a segurança, eram tratados como tráfego não urgente. Alguns foram entregues ao capitão, mas muitos outros foram simplesmente anotados e deixados de lado, soterrados por uma pilha de mensagens de felicitações e negócios. A comunicação que poderia salvar o navio foi abafada pelo ruído da comunicação trivial. A evidência mais contundente dessa negligência é a famosa interação com o navio SS Californian.
Parado a poucos quilômetros de distância, cercado por gelo, seu operador de rádio tentou avisar o Titanic. A resposta de Jack Phillips, sobrecarregado de trabalho com os marconigramas, foi ríspida e fatal. Cale-se, cale-se, estou ocupado, estou trabalhando em Cape Race. Após essa resposta, o operador do Californian desligou seu equipamento e foi dormir. Com a comunicação cortada e os avisos acumulados em uma mesa, o Titanic navegava cego e em velocidade máxima para o seu destino. O sistema, que deveria ser uma ferramenta de segurança, tornou-se um catalisador para o desastre. O Titanic, uma tragédia anunciada, se materializava a cada milha náutica percorrida. No entanto, ainda havia uma última decisão bizarra, tomada naquela mesma manhã, que garantiria que a tragédia iminente se transformasse em uma catástrofe humana sem precedentes. Na manhã daquele mesmo domingo fatídico, 14 de abril, estava programado um evento crucial para a segurança de todos a bordo. Um exercício de evacuação com os botes salva-vidas. Essa simulação era um procedimento padrão, projetado para familiarizar passageiros e, mais importante, a tripulação, com a localização e o manuseio dos botes em caso de emergência. Seria a única oportunidade de praticar antes de uma crise real. Por razões que até hoje não foram totalmente esclarecidas, o capitão Smith cancelou o exercício. Nenhuma explicação oficial foi registrada no diário de bordo do navio. Especula-se que a decisão foi para não incomodar os passageiros da primeira classe durante os serviços religiosos de domingo. Essa decisão reflete a cultura de excesso de confiança que permeava toda a viagem. O Titanic era inafundável. Então, por que se preocupar com a prática de abandono do navio? As consequências diretas desse cancelamento foram devastadoras. Quando o impensável aconteceu e a ordem de evacuação foi dada, o que se seguiu foi o caos. A tripulação, em grande parte, não havia sido treinada no novo e complicado sistema de turcos para arriar os botes. Não sabiam qual a capacidade de cada bote e tinham medo de que eles partissem sob o peso total de passageiros. O resultado foi uma tragédia dentro da tragédia. Botes salva-vidas com capacidade para 65 pessoas foram baixados ao mar com apenas 28 ou até 12 ocupantes. Centenas de lugares vazios foram para a água, enquanto mais de 1.500 pessoas permaneceram a bordo do navio que afundava. O exercício, que fora cancelado horas antes, por conveniência, tornou-se a diferença entre a vida e a morte para centenas de almas naquela noite gelada. Hoje, vivemos cercados por tecnologias que consideramos infalíveis e sistemas que parecem seguros. A história do Titanic, com suas profecias literárias, seus maus presságios, seu fogo secreto e seus avisos ignorados, nos serve de um alerta atemporal. Será que estamos realizando nossas próprias simulações de evacuação ou navegamos com a mesma arrogância, acreditando em nossa própria inafundabilidade? Qual desses avisos ignorados você acha que foi o mais crucial para selar o destino do navio? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gosta de desvendar os mistérios da história, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar seu like para que histórias como essa continuem sendo contadas. Até o próximo vídeo.